Boa noite, amados, a paz. Boa noite, amados, a paz. Amém. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Eu aprendi com o pastor Elias que onde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. É interessante que muitas vezes nós nos sentimos presos, né? Como se dentro de uma redoma interior, onde nós não nos sentimos libertos. E nós somos livres, sim, para declarar as verdades de Deus na nossa vida e declarar com alegria. Então, a paz de Cristo sobre a vida de vocês, queridos. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Domingo passado nós tivemos, aliás, esses últimos domingos, foram ministrações tremendas, onde de fato assim Deus falou poderosamente conosco. Eu espero que pela graça de Deus e apesar de mim, o Senhor continue falando, né? Porque assim, se depender de mim, vocês irão ouvir aquilo que não tem nada a ver. Mas eu creio que é Deus falando através de mim, então Deus vai falar conosco nessa noite. Amém, queridos? Efésios capítulo 2, versículo 17 em diante. Efésios 2, 17 até o 22. Ele trouxe estas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituídos em um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, nessa noite, eu quero trazer uma palavra a respeito da Igreja do Senhor. A respeito daquilo que nós, eu e você somos. E o meu desejo é chegar ao coração de vocês através da palavra do Senhor, de tal forma que nós, não apenas vocês, mas nós, saiamos dessa noite aqui com uma visão mais plena do que é de fato ser igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Igreja Católica Apostólica Romana, nós observamos que o clero romano afirma ser a igreja o fundamento da verdade. E, na verdade, eles usam textos como, por exemplo, 1 Timóteo 3,15, quando diz o texto que a igreja é coluna e baluarte da verdade.
Em cima desse texto, eles tomam base para dizer que a igreja é o fundamento da verdade. Mas quando nós estamos lendo agora esse texto, nós vemos algumas coisas que não dá para ter como base aquilo que eles dizem. Porque, lendo aqui na minha versão, o texto vai dizer o seguinte, versículo 19, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ora, se a igreja ela é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, logo, não dá para entender como uma única pessoa é o fundamento. O apóstolo, por primazia para eles, que é o Papa. Se a palavra de Deus, se o evangelho, se a igreja, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, então como é que a igreja é baluarte, fundamento, coluna e baluarte da verdade? Se nós entendermos que a igreja ela é uma coluna e baluarte da verdade, ou ela é a coluna e baluarte da verdade, logo, ela não é o fundamento. Numa construção, as colunas, elas aparecem depois do fundamento, não antes do fundamento. O fundamento é aquilo que fica onde você não vê, aonde se gasta muito numa construção para que esta construção seja bem edificada. Nós estamos numa cidade chamada Águas Claras. Águas Claras, ela é construída de edifícios, prédios altos, onde a partir da parte que se vê, você vê colunas sendo erguidas, e depois daquelas colunas erguidas, vão se levantando paredes e construindo até ficar tudo bem bonito. Mas se aquilo não for construído em um fundamento sólido, a destruição é certa. A igreja, ela é, portanto, construída no fundamento dos apóstolos, na palavra ministrada aos apóstolos pelo próprio Cristo, nos ensinamentos ministrados aos apóstolos pelo próprio Cristo. Mais que isso, a Bíblia está nos dizendo que é pelas doutrinas dos apóstolos e profetas. É interessante, amados, que alguns pensam que estes profetas são os profetas da atualidade, os profetas do Novo Testamento. Mas aí, mais uma vez, a gente não consegue juntar a engrenagem para que ela funcione completamente. Portanto, nós compreendemos que a igreja do Senhor, ela é edificada em toda a palavra de Deus. Apóstolos, Novo Testamento, profeta, Velho Testamento, toda a Bíblia junta, ela é a palavra de Deus, onde a igreja é edificada. Portanto, amados, começando aí, voltando agora para o texto, eu quero fazer menção aqui que o próprio Cristo fez isso. E vindo ele, evangelizou, versículo 17. Paz a vós outros.
de quem ele está falando. Quando nós lemos os versículos anteriores, nós vamos perceber que Paulo, ou o próprio Cristo, por intermédio de Paulo, ele está falando para uma igreja de Éfeso, onde o próprio Timóteo foi pastor. E quando eu digo próprio Timóteo, porque nós citamos 1 Timóteo capítulo 3. E essa igreja era uma igreja de pessoas gentílicas, como nós. Pessoas que não tinham comunhão com o povo de Israel. Éramos alheios às promessas, às alianças de Deus para com o povo de Israel. E vem agora Cristo, e vindo ele evangelizou: paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Jesus, então, ele é aquele que traz esta comunhão, esse elo, esse vínculo agora verdadeiro de família, por intermédio da sua própria palavra. Ele nos evangelizou. E aí no versículo 18 ele já vai dizer assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por Jesus Cristo. Não é por alguém diferente de Jesus que possa interceder por nós que teremos acesso ao Pai. Jesus, ele é o nosso intercessor. Jesus é aquele que nos aliança, aquele que nos coloca em comunhão com Deus. Por isso ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É interessante, amados, que agora, como igreja do Senhor, nós temos acesso ao Pai. Por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Sabe por que agora você não precisa mais de alguém que ore por você? Aliás, infelizmente, dentro da igreja tem pessoas que não oram. E quando precisam de oração: pastor, ora por mim. Irmã, ora por mim. Eu sei que você é uma mulher de oração, ora por mim. E tudo bem, nós devemos orar uns pelos outros, isso é bíblico. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, você pode chegar na presença de Deus e orar e falar com Ele, e ter intimidade com Ele, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Já não tem mais limitação entre nós e o nosso Deus. Sabe de uma coisa que eu quero deixar bem claro para você? Nem o teu pecado é mais um limitador de acesso a Deus. Porque até o teu pecado, Ele já cravou na cruz e perdoou. E rasgou o escrito de dívida que era contra você. Então você tem liberdade de entrar na presença do Senhor. O inimigo é que fica colocando coisas na sua mente, dizendo: como é que você vai orar a Deus na condição que você está? O inimigo não deixa de te acusar. Mas lembre-se, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário, pagou o preço para que você fosse livre, para ter acesso a Ele.
apesar de quem você é. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos em um espírito. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. É interessante que, quando Paulo fala sobre esse assunto, ele está falando de relacionamento familiar. Ele está falando de edificação familiar. Paulo está falando de uma família que é muito importante, que é, o texto fala, a família de Deus. A família de Deus, portanto, ela é uma edificação. Toda edificação, quando está sendo construída, ela não é uma coisa bonita. Você já viu uma edificação, quando está começando, ser bonita? Eu nunca vi. Se você já viu, pode levantar a mão e eu vou pedir que você me explique isso. Porque todo fundamento é feio. Sim ou não? Todo fundamento é feio. Quando você vai começar uma construção, primeiro você abre buracos profundos, pega aquela terra e joga ali. Aí começa a lançar ferro e concreto dentro daqueles buracos para montar a edificação. Mas não tem nada de bonito ali. Você olha para a planta que o engenheiro fez, e você olha para aquela planta, você tem uma noção, mas você não tem convicção de como será. O homem que muito trabalha na edificação de construção, as mulheres hoje em dia também, mas principalmente o homem, tem uma leve noção. Alguns, porque outros são totalmente alheios. Mas a verdade é que essa edificação, ela não é nada bonita. E quando você... Quem está construindo aqui? Tem alguém construindo? O Eduardo está construindo. Tem mais alguém construindo aqui? Quem já foi convidado por alguém que está começando uma construção para ver a construção dele? Quem já foi convidado? Quando você chega lá naquela construção, ele começa a olhar para você e dizer, ó, aqui vai ficar a sala, aqui vai ficar o quarto, aqui vai ficar o closet, aqui vai ficar isso, aqui vai... E você olha e não entende nada. Você só vê sujeira, só vê coisa feia. Você só vê pedaço de ferro, a preocupação de onde é que você pisa para não se machucar, porque é uma construção que está em construção. Está sendo edificada. Mas o arquiteto daquela construção, que já tem na cabeça, já tem na mente aquela construção pronta. Ele sabe exatamente como vai ficar, porque até as cores da parede ele já decidiu qual vai ser. Ele já tem na mente tudo o que vai ser e como vai ser. Aquele arquiteto olha para aquela construção e fica apaixonado, porque ele está vendo que está sendo construída do jeito que ele quer. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Assim é a igreja do Senhor. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é bonita?
no momento em que ela está vivendo? De verdade? A resposta é não. A resposta é não. Por quê? Porque ela está em construção, sendo edificada. Ela não está pronta, não está concluída, mas ela está sendo edificada. Por que você vê problemas na igreja? Porque ela está sendo edificada, ela ainda não está pronta. A igreja do Senhor está sendo construída. Agora saiba de uma coisa: o arquiteto da igreja é Cristo, e Ele já viu ela pronta, e Ele ama essa igreja do jeito que ela está, mas Ele há de transformar a igreja para ela ser o que Ele quer que ela seja. Então não olhe para a igreja só do jeito que ela está, mas tenha um olhar espiritual para imaginar como há de ser a igreja santa e gloriosa quando ela estiver concluída. A igreja ainda não está concluída, amados. Sabe qual é o problema? É que você quer encontrar uma igreja concluída. Você quer encontrar uma igreja santa, gloriosa, quando você que diz ser igreja ainda não está assim. Você vem para a igreja e você quer encontrar uma igreja perfeita. Você não vai encontrar uma igreja perfeita agora, porque ela ainda está em construção. Você quer encontrar uma igreja totalmente completinha, você não vai encontrar. Porque a igreja ainda está em construção. Eu estou repetindo para ser enfático para você. E para mim também. Nós estamos sendo construídos pelo arquiteto Jesus Cristo. E que, portanto, amados, na nossa posição, nós temos que ser funcional. Nós temos que ser capacitados para ser aquilo que Deus quer que sejamos. Quem é você nessa construção? Quem é você nessa edificação? Porque não há nada mais importante ou algo mais importante do que o outro. A coluna, ela sustenta, mas se não tiver parede, vai ficar tudo aberto. Se tiver parede, mas se não tiver portas, todo mundo entra. Se tiver porta, mas se não tiver trancado, não tem problema, as pessoas vão abrir a porta e entrar. Mas se a construção ainda não tiver acabada na pintura e tudo mais, vai continuar uma construção feia. A pergunta é: quem é você nessa construção? Você precisa se permitir ser aquilo que Deus determinou que você seja. E você é membro do corpo de Cristo, que embora não esteja ainda concluído, porque o que ele está falando aqui de construção, ele está falando da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, se a igreja não está concluída, você também não está. É por isso que acontecem muitas coisas dentro da igreja que são coisas que são erradas, que machucam. Dificilmente alguém trabalha numa construção e sai dela ileso sem se machucar em algum momento. Eu digo isso porque eu trabalho em construção e sei disso.
Dificilmente, ao construir, ao levantar um edifício, você sai dali ileso sem pelo menos machucar uma unha. É um martelo que bate. É um tijolo que cai, machuca um dedo. É alguém que escorrega numa água, numa lama, cai e se machuca. O que eu quero dizer para você é que igreja é isso aí. Que enquanto ela estiver nessa construção, a possibilidade de você se machucar é muito grande. De você machucar outras pessoas é muito grande. Mas isso não te dá o direito de agora, por causa disso, sair da igreja. Porque só é construção edificada pelo Senhor quem continua lá. Há quem diga, não, eu vou ser crente solo, eu vou ser crente sozinho na minha casa. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Só é templo de verdade do Senhor quem está em relacionamento, quem está em comunhão uns com os outros. Pastor, você está falando abobrinha? Estou não. Porque Cristo, Deus, o Pai, Ele é relacional. E se Ele quer fazer da sua igreja, a sua imagem, a sua semelhança, a igreja tem que ser relacional, pastor. Não tem como. Não tem cristianismo solo, não existe isso. Há um texto na Bíblia, que eu não me lembro agora o endereço dele, mas diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Se alguém, porventura, lembrar desse endereço aí, pode citar. Nós estamos aqui na igreja para sermos trabalhados uns nos outros e uns com os outros. É para isso que nós estamos aqui. É interessante que Deus, ao criar todas as coisas, ao final Ele começa a olhar para tudo que foi criado e diz se falta alguma coisa. Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Capítulo 1 de Gênesis, mas diz ali uma coisa que eu acho muito interessante. Homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Provérbios 27, 17, assim como o ferro afia ferro, o homem afia o homem. Ali, nós estamos vendo Deus na comunhão da unidade, da triunidade de Deus, agora criando um homem e dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher os criou, imagem e semelhança. Nós só somos imagem e semelhança do Senhor, como igreja, na coletividade. Na individualidade, nós somos apenas membros. Quando nós olhamos para essa comunhão, esse relacionamento íntimo, e Deus quer que a igreja seja assim, eu olho para a triunidade de Deus e fico pasmo com o que Ele diz.
Quando Jesus é para descer as águas batismais, ele desce ali, é batizado pelo João, e ao sair da água, ouve-se uma voz e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí você olha para Jesus, aí Jesus diz uma frase que eu fico assim, que coisa. A minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. Aí eu olho para o Espírito Santo. O Espírito vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho falado. Aí eu olho para o Filho olhando, falando para o Espírito: aquele que pecar contra o Espírito não tem perdão. A gente olha para a unidade do Deus eterno em uma comunhão íntima, de tal forma que eles, olhando um para o outro, eles querem defender um ao outro em todos os momentos e estar fazendo a vontade um do outro em todos os momentos, pastor. E o desejo de Deus é que a igreja seja a semelhança dele. O desejo de Deus é que a igreja viva em comunhão. Que você olhe para o seu irmão e tenha a alegria de poder abençoar o seu irmão. De que seu irmão olhe para você e sinta a satisfação de abraçá-lo e dizer: meu irmão, eu te amo. A alegria de estar juntos. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Oh, há quanto tempo eu estou convosco. Eu e o Pai somos um. O desejo de Jesus é, portanto, que a igreja ela tenha uma unidade. Uma profunda unidade, o desejo de querer estar junto, o desejo de querer estar nas reuniões de culto a Deus, na presença do Senhor. O momento mais importante da igreja é o momento de culto na coletividade, de estar na casa do Senhor. Só que isso muitas vezes não é a realidade que nós vemos na igreja. Muitas vezes, qualquer coisa é motivo de eu não querer mais ir para a igreja. E sabe qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que eu quero ir para a igreja pelo que me satisfaz e pelo que me dá prazer. Estou cansado de ouvir, pastor. Ó, que igreja gostosa, que povo maravilhoso, eu fui recebido muito bem, né? Olha, todo mundo me abraçou, me senti acolhido, é aqui que eu vou ficar, porque eu me sinto bem nesse lugar. Isso é importante? É. Mas o que está sendo pregado lá é a verdade do Senhor? É a verdade que está fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas? A mensagem é uma mensagem edificante porque ela é bíblica? Não, eu não sei. Eu só sei que o povo lá me recebeu muito bem. A igreja é uma igreja que se preocupa com os membros. Não sei, mas que eu fui recebido muito bem, por isso que eu quero ficar. E sabe por que você vai sair? Porque no dia que alguém olhar indiferente para você, você vai se sentir mal, se sentir rejeitado e vai sair. Lembrando que a igreja está em construção e que, portanto, tem momentos feios na construção.
Tem momentos que o pedreiro que está construindo faz uma parede que não fica muito certa. Põe uma massa que não está no ponto certo. A igreja está em construção. E o que vai levar uma edificação sólida não é o ser recebido muito bem. São os elementos que é colocado na construção, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Portanto, você que nessa noite me ouve, seja aqui dentro do templo, seja pelas redes sociais, entenda uma coisa. A igreja do Senhor está sendo edificada. Você está sendo edificado. Que, portanto, você não é esse perfeito que você acha que é. Você ainda será aperfeiçoado por aquele que é a pedra angular, Jesus Cristo. Portanto, não olhe para a construção como ela está e desista dela porque ela está assim. Mas peça àquele que projetou a construção, aquele que tem na mente como ela vai ficar, para te dar entendimento, para trazer luz ao teu entendimento, para que você possa não olhar a igreja agora, no sentido de ser imperfeita, mas entender que o arquiteto Jesus Cristo tem um projeto para deixar ela do jeito que ele sonhou. Então essa igreja imperfeita hoje será a igreja do amanhã perfeita, santa e gloriosa. Amém, queridos? No qual, versículo 21, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Paulo aqui ele continua falando de profundidade. Ele começa a falar no versículo 19 sobre família. Ele vem para a edificação, de construção, de templo, e ele vai aprofundando esse pensamento dele sobre o que é de fato uma família, uma identidade de igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce. É interessante, amados, por mais que haja perseguição, por mais que haja efis do inimigo, venha tentar embargar a obra do Senhor, ela só vai crescer. Posso ouvir um amém de vocês? Vou repetir. Por mais que haja efis, eu não sei nem se ainda é isso, do inimigo da igreja do Senhor, venha tentar embargar a igreja, ela vai crescer, no qual todo o edifício bem ajustado. A igreja é esse edifício bem ajustado. Quando tudo parece desajustado, ela vai sendo ajustada por aquele que edifica. Quando tudo parece errado aos nossos olhos, para os olhos daquele que edifica está bem ajustada. E como ela está bem ajustada? Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Eu vou aqui dizer uma coisa que pode chocar você. A igreja não é um lugar para a satisfação
do seu ego. A igreja é um lugar para santuário de Deus e satisfação de Deus. Então, como você é servo do Senhor, você está aqui para ser edificado e conformado à vontade de Deus. Então você se torna, e eu me torno santuário ao Senhor. Eu vou me tornando santo no processo da vida com Deus. Porque eu vou sendo trabalhado e edificado nele, tendo uma vida transformada, e aquilo que era feio vai sendo transformado, aquilo que vai sendo transformado vai se tornando bonito, aquilo que vai se tornando bonito vai se tornando perfeito. A Bíblia diz que esse é o processo pelo qual nós estamos passando. No processo de santificação, nós vamos nos tornando santuário. E mais uma vez aqui nesse texto, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Um edifício não é construído de uma pedra só. É construído de vários tijolos. São várias coisas que são colocadas para se tornar ali um edifício. Esses vários são eu, você, nós que estamos sendo edificados para tornar-nos santuários de Deus, a habitação de Deus. Portanto, a igreja, ela cresce não é pelo que ela faz apenas. A igreja faz muitas coisas. E a igreja, no seu afã de crescer, ela faz muitas coisas. Ela quer ver os membros trabalhando, logo ela faz ali um evento, ela quer chamar as pessoas para perto. Isso é bom. Mas não é o mais importante. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor, a doutrina dos apóstolos e profetas é o que vai gerar crescimento na igreja do Senhor. E quando isso acontece, a igreja cresce não é pelo que ela faz, apesar de que ela faz muita coisa, mas ela cresce porque ela cresce por causa daquilo que Deus faz nela. É pelo que Deus faz nela que ela cresce. Você já viu um edifício crescer sozinho? Você coloca ali os tijolos. Você vai embora, no outro dia, os tijolos já estão todos colocados na parede, ninguém fez nada. Você já viu isso? Eu nunca vi. A igreja cresce não é por causa da igreja fazer alguma coisa. Isso é muito importante, mas a igreja cresce pelo que Deus faz nela. Deus está transformando a igreja do Senhor. E Ele vai fazer e deixar a igreja do jeito que Ele quer. Queira, portanto, ser participante dessa história de Deus na construção da igreja. Versículo 32, para concluirmos. 22, perdão. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queridos, nós estamos sendo edificados. E só para lembrar os irmãos, mais uma vez, nós estamos sendo edificados. E volto a dizer mais uma vez, toda edificação está passivo de momentos difíceis, constrangedores,
acidentes, percalços pelo caminho. Porque os elementos desta construção é gente. E gente é coisa difícil. Já viu aquela frase, trabalhar com gente? É melhor cuidar de animal do que de gente. É melhor trabalhar com boi do que com gente. A edificação chamada igreja, ela é edificada de gente. É gente como eu e você que faz parte dessa edificação. Portanto, não é nada fácil. Eu fico imaginando para o arquiteto dessa construção. O quanto tem sido difícil. Tem sido difícil. Quando eu olho para a palavra do Senhor, diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, elas não têm fim. Sabe por quê? Porque se a misericórdia do Senhor não se renovar todos os dias sobre a minha e sobre a sua vida, nós seremos lançados fora dessa construção. Mas nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, a questão aqui não é a construção o mais importante. O mais importante é quem vai habitar nessa construção. É quem já habita nela, apesar de inacabada, e quem vai acabar, porque coisa ruim é construir morando no local da construção. Quem aqui já edificou uma construção morando no local da construção? Pense como é um troço difícil. Só que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias na nossa vida. Porque todos os dias Ele olha para a construção que Ele habita nela, que ainda está inacabada, e principalmente mulher. Homem, ele olha para aquela construção e ele se empolga, né? Caramba, já fiz mais aqui alguma coisa, esse negócio está ficando lindo. E a mulher, esse negócio não acaba, eu não consigo ver nenhum cômodo limpo dessa casa, eu não consigo fazer nada, tudo é sujeira. Eu fico imaginando, pastor, Deus na construção da sua igreja, morando nela agora do jeito que ela está, mas olhando para ela e dizendo, mas ela vai ficar linda. Olhando para essa igreja, que hoje inacabada, está feia, cheia de problemas, ele olhando para ela disse, ela está feia agora, mas vai ficar linda. Ela é a minha habitação. Eu vou deixar ela do jeito que eu quero. Porque essa é a visão de quem constrói uma casa para morar. Quem constrói uma casa para os outros, não se preocupa com o que vai colocar na construção, mas quem trabalha e constrói uma casa para você mesmo, ele quer colocar tudo bem, do bom e do melhor. Assim é Jesus Cristo. E você, como igreja do Senhor, está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Que você entenda isso. Que você entenda isso e viva dessa forma para a glória do Senhor. Lembra que eu disse? Que Deus quer que nós sejamos sua imagem e semelhança, e Ele declarou isso. Que Ele tem uma unidade
assim que não dá nem para expressar na triunidade. É tão íntima que não pode se separar. Os três são um. O desejo de Deus é que a igreja viva essa realidade, que nós possamos nos amar, ser igreja, enfrentarmos as dificuldades da vida nos amando, respeitando um ao outro, compreendendo um ao outro, perdoando um ao outro e vivendo na unidade. Amém, igreja? Fica de pé, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é bom. Porque o Senhor nos escolheu como, ó Deus, instrumento da Tua construção. O Senhor nos escolheu para fazer parte desta construção que é a casa do Senhor. A Tua palavra diz que a igreja é o Teu templo, é a Tua habitação. O Senhor não habita em individualidade, o Senhor habita no corpo que é a coletividade. Apesar, Senhor, da unidade estar presente. Deus, que nós como igreja possamos compreender e entender isso, Senhor. Que eu não sou mais importante do que o meu irmão, que o meu irmão não é mais importante do que eu, que assim como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são tão importantes na unidade que são um, assim sejamos nós, um em Cristo Jesus. Que as dificuldades desta construção só nos aproxime mais e nos faça mais ajustados em Ti, Senhor. Que nós possamos como igreja crescer e ser um edifício bem estruturado, edificado para a glória do Teu nome. Que o Senhor, como arquiteto, ó Deus, possa olhar para nós e ver as mudanças que estão acontecendo, que o Senhor projetou para as nossas vidas, acontecendo com maior diligência. Porque nós estamos nos submetendo à Tua vontade, Senhor. Faz isso em nós e usa-nos para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus.